Uma excelente tarde para você. Aqui é o professor Bruno Oliveira, mais uma vez, junto a você, no nosso curso gratuito de Direito Previdenciário, parte teórica. Hoje é o nosso segundo encontro. Disponibilizei para vocês o material de forma antecipada, o material que eu uso, os slides que a gente vai usar durante a nossa aula. Hoje, então, é a aula de número 2. Em que vamos trabalhar um novo tema, que é o financiamento da Seguridade Social. Portanto, como que a Seguridade Social sobrevive no nosso país? Estou falando de dinheiro, como que ela é custeada. E nós temos na própria Constituição Federal um artigo, que é o 195, que vai trazer para nós muitas informações relevantes e importantes que direto está sendo cobrado em prova. E, de forma paralela, gostaria de chamar a atenção a vocês para o nosso curso de questões comentadas de direito previdenciário, que está disponível já no site. O site é o eleitoralcombruno.com.br e são 380 questões divididas por temas, são muitas aulas e o valor, olha só que maravilha, apenas R$ 55. E é um valor promocional de lançamento antes do edital. Então passe lá, adquira o nosso curso que você poderá assistir às aulas teóricas que estão sendo disponibilizadas todas as quintas-feiras no meu canal do YouTube e resolver as questões por aula, que está disponível então o nosso curso de questões no site. Tudo bem? Passe lá agora e adquira o curso. Vamos hoje então falar do artigo 195 e todas as suas disposições relevantes. E a primeira delas é o próprio caput. O caput, a cabeça do artigo 195, fala sobre o financiamento. E a gente tem que observar que a Seguridade Social, envolvendo previdência, saúde, assistência social, será financiada por toda a sociedade, por todos nós, seja de forma direta, por exemplo, na previdência social, onde nós temos ali um desconto previdenciário, ou de forma indireta, pagando os impostos, que nós adoramos pagar. Então veja, o financiamento é por toda a sociedade, seja ela de forma direta e indireta, como o 195 fala isso. Recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Então veja que há uma participação dos estados, da União, dos municípios, do Distrito Federal, e a gente precisa entender o que vem a ser contribuição social. A contribuição social tem fundamento na própria Constituição, no artigo 149. E essas contribuições sociais, elas são divididas em três. Tem aquelas contribuições sociais em sentido estrito, é a primeira classificação. Tem as contribuições de intervenção no domínio econômico, chamadas de CID, e as contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas. As primeiras, e eu coloquei isso no material de vocês, que são as contribuições sociais em sentido estrito, elas vão ser destinadas ao custeio da Seguridade Social. As segundas, que estão as CIDs, as de intervenção no domínio econômico, elas vão ter o objetivo de regular determinado mercado, por exemplo, corrigindo distorções, como a CID sobre a importação de gasolina, diesel, gás, e as terceiras, que são as contribuições de interesse das categorias profissionais, destinadas ao financiamento das categorias econômicas ou profissionais, OAB, SESI, SENAI. Então, as que vão nos interessar aqui são aquelas que vão custear a Seguridade Social, que são justamente as contribuições sociais em sentido estrito. E essas contribuições sociais, elas vão ser divididas em previdenciárias, ou seja, ao custeio da Previdência Social, e são formadas pelas contribuições dos segurados e das empresas. Nós vamos ali estudar mais à frente essa lei 8.212 e aquelas contribuições sociais não previdenciárias que vão ser responsáveis pelo custeio da assistência social e da saúde pública.
Tá? Então, dentro dessas contribuições sociais em sentido estrito, nós dividimos em previdenciárias, o próprio nome já se refere ao custeio da previdência social, e as não previdenciárias, que vão custear a assistência social e ainda a saúde pública. Tá bom? Dúvidas até aqui? Então vamos avançar. Aí vem o artigo 195 falando justamente das contribuições sociais. Quem é responsável, então, por fomentar, por financiar toda essa seguridade? Então nós temos o empregador, aquele que contrata, a empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre. Então quando eu falo de empregador, de empresa, essas contribuições sociais serão incidentes sobre a folha de salários, os rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço. Nós estamos falando de um empregador, eu tenho um empregado que prestou o serviço, então a sua folha de salário estará incidindo ali essa contribuição social, mesmo sem vínculo empregatício. Várias questões já cobraram isso. Olha, se o cara não tem vínculo empregatício, não incide sobre a folha de salário dele. Incide, tá? A receita ou faturamento da empresa, do empregador. O lucro, então nós vamos ter contribuição social incidindo sobre o lucro. Além, então, do empregador, da empresa e dessa entidade, nós vamos ter do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de Previdência Social. É óbvio, o cara contribuiu a vida inteira. Será que a folha desse aposentado vai incidir essa contribuição social? Não, ele contribuiu a vida inteira, agora ele não vai mais ter nesta folha essa incidência. Né? Então, essa contribuição social não incide sobre a aposentadoria e pensão concedidos no regime geral de previdência. Nós vamos estudar os regimes gerais ainda, tá bom? Ou regime geral. 3. Sobre a receita de concursos de prognósticos. O que é prognóstico? Está relacionado à previsão. Concursos de loteria, corridas de cavalos, né? Que nós vamos aí prever o que vai acontecer. Do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. Então, estamos falando de empregador, empresa, trabalhador, receita de concursos de prognósticos, importador de bens ou serviços do exterior. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Veja como está sendo financiada essa Seguridade Social. Então, esses incisos do 1 ao 4, eles são extremamente relevantes para a sua prova. Vamos ao parágrafo 1º, agora análise de cada um dos parágrafos. O parágrafo 1º fala sobre o orçamento. As receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Então, nós vamos ter orçamentos aqui separados. O Distrito Federal tem o seu orçamento, os estados, os municípios vão ter cada um os seus orçamentos específicos nos respectivos entes federativos, não integrando o orçamento da União. Então, a importância desse parágrafo 1º é na independência desses orçamentos, tá bom? Parágrafo 2º. A proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada, grifem a palavra integrada, pelos órgãos responsáveis pela saúde, pela previdência social e assistência social, né, que é o tripé de formação da Seguridade, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada a cada área a gestão dos seus recursos. Apesar da integração que nós vamos ter, né, essa proposta de orçamento ela tem que ser elaborada por cada um desses que compõem a Seguridade Social, mas cada uma das áreas vão gerir de forma própria e independente os seus recursos. Mas a elaboração para a Seguridade Social, ela vem desse tripé, do tripé saúde, previdência social e ainda assistência social, compondo então a Seguridade Social, tá bom? Já falamos sobre o parágrafo 3º, mas não deixa de ser importante aqui frisar, né? O que vem a ser o parágrafo 3º? Se eu tenho uma pessoa jurídica, uma empresa, e essa pessoa jurídica tem débito com o sistema de seguridade,
O que a lei prevê? O que a Constituição prevê? Que não poderá contratar com o poder público. Não pode contratar, participar de licitação, receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Mais do que justo. Não é? Isso é uma forma de pressionar para que essa pessoa jurídica com débito não fique com débito, cumpra com as suas obrigações perante o sistema de seguridade social. Tá bom? Parágrafo 4º. Olha, a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, obedecido o disposto no artigo 154, inciso 1. Então, se você pegar a Constituição Federal, peguem a de vocês. Vamos lá para o 154, inciso 1 da Constituição. Prevê assim: a União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, que são impostos que competem exclusivamente à União, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nessa Constituição. Então, pode, desde que não seja competência própria da União, instituir novas contribuições? Podem, isso é possível. Mas tem que ser observadas a regra de criação imposta nesse artigo 154, inciso 1, que eu acabei de ler para vocês. Quais são as regras? Desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nessa Constituição. Tá bom? Parágrafo 5º. Nenhum benefício, agora sobre fonte de custeio, nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Olha, se eu vou então criar um novo benefício, como que esse novo benefício vai ser suprido? Como que ele vai ser custeado? Se eu vou aumentar um benefício, eu tenho dinheiro para possibilitar isso? Então, eu não posso ter um benefício ou serviço majorado, estendido, criado, sem a sua correspondente fonte de custeio. Esse é o entendimento do parágrafo 5º. Parágrafo 6º. Agora sobre a questão de aplicabilidade de uma nova contribuição. As contribuições sociais de que trata esse artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias. E é da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado. Nós falamos sobre esse princípio na aula anterior. Não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3, a linha B. Olha, as contribuições destinadas ao financiamento da Seguridade Social só poderão ser exigidas depois de 90 dias da data de publicação da lei. Não é? Trata-se aqui do princípio da anterioridade nonagesimal. Então, noventena, anterioridade nonagesimal, tudo a mesma coisa. Também conhecido como princípio da noventena ou da anterioridade mitigada. Quando a gente vai para o 195, parágrafo 6º, ele prevê assim: as contribuições sociais de que trata esse artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído. Ok, esse é o parágrafo 6º. Aí veja, temos que observar ainda o artigo 150, inciso 3, a linha B. O que ele diz? Sem prejuízo de outras garantias, é vedado à União, Estado, Distrito Federal e municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Veja, estou falando de tributos, é diferente de contribuições sociais. Não misturem esses conceitos. Então, contribuições sociais respeitam o princípio da noventena. Os tributos respeitarão o princípio do princípio da anterioridade, que se refere ao mesmo exercício financeiro. Tá bom? Artigo 195, parágrafo 7º. São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Então, olha, nós temos aqui o que nós chamamos de isenção. Não vão contribuir para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social. E eu estou falando de entidades sem fins lucrativos, entidades que prestam serviços gratuitos total ou parcialmente,
de assistência social, saúde ou educação a pessoas carentes. Esse é o conceito de entidades beneficentes de assistência social. A qualidade de beneficente de assistência social é certificada pelo Ministério da Assistência Social e Combate à Fome, Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, conforme sua área de atuação. Então, quem certifica, conferindo essa titularidade de entidades beneficentes de assistência social, é esses ministérios, até hoje, né? Economia familiar, parágrafo 8º. O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como seus cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, grifem, por favor, regime de economia familiar, sem empregados permanentes, isso aqui é relevante, coloque entre asterisco, contribuirão para a Seguridade Social mediante uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Então veja que nós teremos aqui uma alíquota diferenciada. Lá na Lei 8.213, que nós vamos ter a oportunidade de trabalhar, o artigo 11, parágrafo 1º, diz assim: entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Então, mais uma vez, nós estamos aqui, olha, para que possa, então, ter essa alíquota diferenciada que vai ser incidida no resultado da comercialização da produção, não poderá, nesse regime de economia familiar, utilizar-se de empregados permanentes. Tá bom? Parágrafo 9º. As contribuições sociais previstas no inciso 1 do caput desse artigo, e vamos aqui retomar, o que diz o inciso 1? Fala sobre a questão do empregador, da empresa, ou seja, folhas de salários, receita ou faturamento e ainda o lucro, né? Então, essas contribuições poderão ter alíquotas ou bases de cálculos diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural. Ou seja, eu posso ter ali alíquotas ou bases de cálculos diferenciadas a partir da que tipo de atividade econômica que o empregador utiliza, né? Ele utiliza de forma intensiva ou não a mão de obra. Então, pode ter alíquotas, bases de cálculos diferenciadas. Certo? Parágrafo 10. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde e ações de assistência social da União para os estados, o Distrito Federal e municípios e dos estados para os municípios, observadas a respectiva contrapartida de recursos. Então, veja, lei própria vai definir como que vai ser transferido esses recursos para o Sistema Único de Saúde e ações de assistência social. Aí eu falo de transferência da União para os estados, para os estados, Distrito Federal e municípios, e dos estados para os municípios. E claro, o próprio artigo 195, parágrafo 10 disse aqui que tem que ser observada a contrapartida de recursos, né? Então, observará ali se há recursos possíveis para a transferência. Parágrafo 11. É vedada a concessão de remissão ou anistia das contribuições sociais de que tratam os incisos 1, a linha A. Então, quando a gente vai lá no 195, inciso 1, do empregador referente à folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados, então veja, é vedada a concessão de remissão ou anistia, remissão que é o perdão, né? E incisos 2, que é do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, para débitos em montante superior ao fixado em lei complementar. Então, será vedada essa concessão de remissão ou anistia. Parágrafo 12. A lei vai definir os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes, na forma dos incisos 1, a linha B, que é da questão, olha, quando eu vejo o artigo 195, inciso 1, a linha B, eu estou falando de receita ou faturamento. E 4 do caput. Qual que é o 4? Importador de bens ou serviços. Então, a lei definirá os setores de atividade econômica que serão não cumulativas. Tá? Então, quem vai regular isso é uma lei específica.
E por fim, o parágrafo 13 desse longo artigo 195 diz que aplica-se o disposto no parágrafo 12, que nós estamos falando da questão da não cumulatividade, inclusive na hipótese de substituição gradual, total ou parcial da contribuição incidente na forma do inciso 1, a linha A, que nós vimos sobre a folha de salários, pela incidente sobre a receita ou faturamento. Tá? Então, o parágrafo 13 diz que será inclusive na hipótese de substituição gradual, total ou parcial, quanto à questão da não cumulatividade. Tá bom? Desta forma, a gente encerra essa nossa aulinha número 2 de Direito Previdenciário. Qualquer dúvida em qualquer dos parágrafos, mande e-mail para a gente. Um grande abraço, bons estudos, passe no site e adquira já o nosso curso de questões. Até mais!